Olá pessoal, tudo bem? Nesse tempo de quarentena aí, né, de coronavírus, todo mundo em casa, espero que estejam todos em casa, eu também estou de quarentena. Eu decidi gravar algumas das minhas palestras para disponibilizar para todos, né? Vou colocá-las no YouTube, então para que vocês possam também ter alguma coisa para estudar e não ficar só vendo notícia ruim o dia todo. Nessa aqui nós vamos falar um pouquinho sobre gestão de portfólio. Será que você está fazendo os projetos certos? Vamos começar contextualizando o nosso cenário aí, né? Qual que é o nosso cenário atual? Nós começamos lá muito antigamente, né, na Revolução Industrial, aí depois a Revolução Clássica e Neoclássica da gestão, tá? E agora nós estamos numa era da gestão de projetos. E aí nós tivemos algumas ondas de inovação, desde do vapor da água, aqui, né, o poder da água, depois o vapor, eletricidade, motor de combustão interna, eletrônica, aviação, espaço, internet, né? E aí agora nós estamos entrando numa era de sustentabilidade, tá? Que é um tema recorrente aí, que se fala muito e que nós estamos realmente precisando focar mais, né? O nosso planeta realmente ele está sobrecarregado, né? Então nós temos que começar a falar um pouquinho mais de sustentabilidade de opções para fazer com que o nosso planeta possa ser mais saudável e a gente não tenha tantas pandemias ou epidemias como estamos começando a ter e talvez venhamos a ter ainda mais. E aí, esse nosso cenário atual nos mostra uma evolução na tecnologia aí, né? Nós começamos lá atrás com a aparência de impressão, telescópio, aqui o motor a vapor, o homem na lua aqui. E aí aqui nós temos uma grande concentração de inovações e de tecnologia. Aqui ela está um pouquinho mais visível, né? Mas então nós tivemos uma grande concentração de inovação, desde o microprocessador lá, e aí a gente tem o DOS, o Macintosh, o Windows, internet, celulares, DVDs, carros híbridos e por aí vai. Nós temos hoje um cenário de aceleração exponencial de tecnologia. Esse é o cenário que nós vivemos hoje. E aí se fala que lá em 2045, né, nós teremos supercomputadores que que poderão ter a capacidade de processamento de todos os seres humanos combinados, tá? A gente vem numa era de evolução da tecnologia, da computação, né? E se fala que em 2045 a gente já vai ter isso. Esse número ele varia bastante, tá? Várias empresas, várias pessoas fizeram essa previsão. Alguns falam 2045, outros falam em 2060, outros 2030, que já é logo aí. Eu realmente não sei, tá? Mas 2045 me parece um número interessante para que a gente atinja a singularidade, que é como é chamado esse fenômeno. Cada mudança, né, se nós formos olhar aqui em cima, nós temos o tempo que demorou entre cada revolução. Da revolução da agricultura até a revolução industrial foram 8.000 anos. Depois da revolução industrial para a lâmpada, 120. Da lâmpada para o homem na lua, 90. Do homem na lua para a internet, 22 anos. E da internet, para nós termos o genoma humano sequenciado, foram só 9 anos. Então, nós viemos acelerando em uma exponencial. Tá? Da mesma forma que muita gente que não sabia o que era exponencial entendeu agora com a aceleração da contaminação do Covid, né? Isso é exponencial. A tecnologia vem acelerando da mesma forma. Tá? E aí, né, nós temos bilhões de dispositivos, tá?
no mundo, né? E esse gráfico ele é um gráfico bem importante porque ele mostra um gráfico da Cisco, né? Ele mostra a adoção de dispositivos. E aí em 2020 se fala, né? Esse gráfico ele é um pouquinho mais antigo, mas em 2020 a Cisco falava que nós teríamos 7,8 bilhões de pessoas no mundo e 50 bilhões de dispositivos inteligentes. Ou seja, 6 coisas online para cada pessoa, tá? Se nós pararmos para pensar, isso não é muito irreal, não. Hoje é comum, por exemplo, eu tenho smartphone, tenho notebook, tem tablet, tem TV, já deu 4. E com certeza tem mais alguma coisa que está conectada que eu não pensei a respeito ainda. Então, nós temos aí uma adoção muito grande de tecnologia, o que faz também aumentar a nossa complexidade. E qual que é o cenário futuro, então, né? É complexo, é complexidade. Esse é o cenário que nós vivemos hoje. Por exemplo, né? Todo mundo em isolamento, aí, todo mundo nas suas casas, sem trabalhar, tudo fechado. Ao mesmo tempo que todo mundo sabe que precisa ganhar dinheiro, que vai ter que, em algum momento, acabar com a quarentena, né? Então as pessoas vão ter que sim parar a quarentena. E é muito complexo definir qual que é o momento certo para isso. Não existe resposta simples. Em um cenário complexo como esse, não existe resposta simples. Então, o que vai acontecer? O aumento da complexidade nos negócios já aconteceu, né? Muitas empresas tendo que se reinventar. Muito se falava de transformação digital dos negócios. Eu conheço muitas grandes empresas que foram obrigadas a fazer isso às pressas por causa do coronavírus. Então, as pessoas tiveram que mudar seus negócios radicalmente da noite para o dia, quando tinham um plano de fazer isso em 3, 5, 10 anos. Aumento da velocidade na tomada de decisão. Cada minuto, cada segundo é precioso na tomada de decisão. Um dia ou dois em que nós não entendemos o cenário e deixamos de tomar decisão, nós podemos estar sendo pegos de surpresa pelo futuro. É só olhar, essa semana que nós tivemos a declaração do prefeito de Milão, na Itália, falando que se ele tivesse entendido a complexidade do coronavírus antes, ele teria fechado a cidade antes e não teriam furado a quarentena, eles furaram a quarentena. E hoje eles têm a pior situação da Itália. Então, o aumento na velocidade da tomada de decisão é muito importante. E alto grau de experimentação e disrupção também é muito importante. A gente vai ter aí cada vez mais disrupção nos negócios e cada vez mais inovação, porque esse é o cenário futuro. Cada vez mais a velocidade vai aumentar e nós vamos ter negócios mais complexos, mais disruptivos e que vão precisar de muita experimentação para serem criados e conduzidos. E o que nós podemos fazer, então? Estudar e entender a visão da empresa, né, da nossa empresa, da empresa que a gente trabalha, ou até da nossa vida, qual que é a nossa visão de vida, né, o que nós queremos. Verificar se a estratégia está alinhada com essa visão, se existe algum tipo de alinhamento ou se existem lacunas que precisam ser preenchidas aí. E alinhar o portfólio de projetos para que ele cumpra essa estratégia e aí sim a empresa ou você mesmo possa chegar onde quer chegar. É muito importante que nós tenhamos em mente que nós precisamos entregar benefício para o nosso cliente. Com entrega de benefícios, nós vamos conseguir conquistar o nosso cliente. Então, esse gráfico aqui, essa figura, eu gosto bastante do Ian Fraser, mas ele fala bastante de realização de benefícios. Então, planejar a estratégia, planejar o portfólio, executar os programas e projetos para realizar benefícios para a organização e para o cliente. Dessa forma, tu vai estar capturando valor
E no caso da operação, tu vai estar com a tua empresa operando e a manutenção acontecendo normalmente. No caso de uma nova linha, de um novo pavilhão. E aí aqui tu colhe feedback, faz lições aprendidas, né? E volta tudo e começa com os inputs de novo. Todo o ciclo novamente. Então, o que ele quer dizer com isso? É que nós temos que planejar. Isso aqui é planejamento, estratégia, né? Aí aqui o planejamento formal. Aqui a gente faz o design e entrega, seja do projeto, do valor para o cliente ou realmente do produto. E aqui nós colhemos os frutos, capturamos valor, realizamos os benefícios e deixamos nossa planta aí, nossa empresa operando e com a manutenção rodando. E aí nós partimos para o próximo ciclo de estratégia. E voltamos aqui. Tudo desde o começo, claro que com o conhecimento que nós não tínhamos anteriormente. E qual que é a situação ideal para a gestão de portfólio? Vamos falar de mundo perfeito. Um ambiente seguro, onde os gerentes de projetos estejam blindados, né? Onde a gestão da empresa, a empresa blinde seus gerentes de projeto, com uma quantidade de projetos adequada, aqui, juntamente com a rotina, né? Tendo um tempo explicitamente dedicado à rotina, folgas programadas para riscos imprevistos. Isso vai gerar um ciclo virtuoso de produtividade. Esse gerente de projeto vai entregar cada vez mais e mais e mais, e a organização vai ter cada vez mais rápido a realização dos benefícios que ela deseja. Só que isso é uma situação ideal. Qual que é a situação mais usual? Nós temos o nosso gerente de projeto e ele não está blindado pela organização. Essa blindagem é fraca, as coisas passam por ela. E aí nós temos interferências da gerência, da diretoria, de riscos que acontecem durante o projeto e tantas outras que vão indo acontecendo ao longo do tempo. E aí o nosso gerente de projeto fica assim, na situação mais usual dele. Com mais projetos do que ele tem capacidade de gerenciar, com a rotina tomando conta, estressado, cansado e sem fazer as entregas. E aí não existe prioridade, né, gente? E onde não existe prioridade, nada vai ser entregue no fim das contas, ou muito pouca coisa vai ser entregue. A rotina acaba tomando conta, os projetos atrasam, e muito normalmente, os benefícios que a organização está esperando não são entregues, e se transforma num ciclo vicioso de ineficiência. Então, aquele ciclo que deveria ser virtuoso, que nós vimos anteriormente, de entregas no prazo e de gestão bem alinhada, ele se torna um ciclo de ineficiência. E aí, em dado momento, a organização resolve mudar o gerente de projetos, porque o gerente não consegue atuar, porque o gerente não está sendo capaz. O que, na minha humilde opinião, é um contrassenso, porque se o gerente era capaz antes, por que ele não é agora? Então, talvez nós tenhamos que revisar o nosso portfólio de projetos, seja mais coerente. E o que eu faria se eu fosse você, então? Compreender a visão da empresa, né? Compreender o alinhamento da estratégia com a visão, como que essas coisas conversam e compreender como o portfólio atende a estratégia. Uma boa forma de olhar a estratégia das empresas e que muitas empresas usam é o BSC. Tá? Então, se vocês já viram isso na empresa de vocês, é isso aqui que vocês têm que olhar. Aqui em cima tem a visão, esse é um BSC criado lá naquela época, tá? Essa palestra é de 2018, mas a visão em si é referência em gestão de portfólio até 2020. E aqui as perspectivas, né? Começando aqui de baixo, crescimento e aprendizado, desenvolver os colaboradores, ter uma maior interação entre as áreas, desenvolver sistemas internos,
Isso vai gerar processos internos melhores, então vai melhorar o resultado dos projetos, melhorar o atendimento ao cliente, desenvolver novos mercados. E no mercado isso vai ter o impacto de ser líder no mercado regional e ampliar a atuação no mercado nacional, o que garantirá retorno sustentável aos acionistas. É assim que nós lemos um BSC, tá, gente? Essa é a forma de entender a estratégia da empresa. Então, se vocês tiverem um na empresa de vocês, estudem ele, entendam o que a empresa planeja, para que vocês possam ver se o portfólio de vocês está alinhado à estratégia da empresa, que é muito importante. E aí, então, nós temos que verificar como cada projeto do portfólio atende esse objetivo, né? Como, por exemplo, eu peguei aqui 3 exemplos: aumentar os resultados dos projetos, melhorar o atendimento ao cliente e desenvolver sistemas internos. E após, nós precisamos definir critérios e pesos para o atendimento da estratégia. Então, se esses são os objetivos estratégicos que nós vamos trabalhar, quais são os critérios para medi-los e quanto pesa cada um deles no atendimento da estratégia. E aí nós temos aqui alguns exemplos de critérios, tá? Mas podem ser muitos outros, inclusive nós podemos avaliar riscos, avaliar valor presente líquido, como retorno de investimento, atendimento da estratégia, complexidade, conhecimento técnico da equipe da empresa, benefícios, necessidade de recursos humanos, de pessoas, nível de dependência de terceiros, engajamento das partes interessadas com aquele projeto. E por aí vai, pode-se olhar tiro, pode-se olhar um monte de outras coisas. Depende de cada portfólio, de cada empresa, criar as suas regras e definir como os projetos vão ser priorizados. Depois disso, né, vamos montar uma folha de proposta de projetos para que não todos que queiram colocar uma proposta de projeto tenham que preencher essa folha e não surja um monte de projetos do nada. Assim, sabe aquele projeto que surge e ninguém sabe de onde é que veio, quem que pediu, quem que quer, por que vai ser feito. Então, para que isso não aconteça, a gente monta uma folha de proposta de projetos. Onde tem que ter muito no mínimo, né? Nome, descritivo breve, data prevista de início, data prevista de término, duração, quanto vai gastar, né? O orçamento daquele projeto, quais são os objetivos do mapa estratégico suportados pelo projeto, uma EAP básica ainda, uma estrutura analítica desse projeto ainda muito básica, resultados financeiros esperados, análise preliminar do projeto pela equipe do projeto e benefícios percebidos a serem entregues. Com isso, vai diminuir mais ou menos uns 50% a 60% as propostas de projetos. Por quê? Porque quem for propor um projeto vai ter que chegar com ele bem montado, muito bem pensado antes de propor. Não vai ser simplesmente jogar uma ideia ao vento e vai ser feito um projeto assim. E aí depois disso a gente entra num funil de portfólio, onde nós temos aqui as propostas, aquelas com a folhinha preenchida. Essas propostas passam para análise, então viram projetos em análise. Algumas são retornadas, viram propostas, precisa de mais informação ou alguma outra coisa. Algumas não são factíveis, então não são feitas. Daí depois disso, as que são possíveis de fazer, que valem a pena, viram projetos aprovados. Não quer dizer que eles serão feitos necessariamente agora, eles estão só aprovados. Com os recursos da empresa, né, fazendo esse filtro dos recursos, nós temos projetos priorizados, que serão os que serão feitos, e por fim, projetos em execução, quando eles já começaram a ser executados. Isso gera o quê? Prioridade, projetos conforme planejado, benefícios esperados para a empresa sendo entregues realmente, e um ciclo virtuoso de entregas de projetos. Tá, então, e aí esse funil começa a rodar e o gerente de projeto deixa de ficar sobrecarregado, de se tornar um peso para a organização e começa a ter entregas condizentes com a capacidade dele e com o que se espera dele.
E também, né, pessoal, além disso tudo, estudei muito, tá? Muito, 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 eu não canso de falar isso. Conhecimento técnico, negócios, liderança, negociação, tudo é importante. Conheçam pessoas novas e evoluam sempre. Não aceitem estagnação, zona de conforto. A vida de vocês é curta demais para isso. Então, corram atrás dos seus sonhos, do que vocês querem e não desistam. Muito obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato nos canais abaixo. Aí eu respondo rápido normalmente. LinkedIn, e-mail, eu tendo a ser bem rápido. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Muito obrigado pela atenção de vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que vocês estejam bem, passem bem por essa crise e que o nosso país vai se recuperar logo, logo aí. Obrigado.